Bem, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é o seu servo, pastor João Batista. E hoje, mais uma vez, pela graça de Deus, nós estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de bacharel em teologia, a turma online. Este, evidentemente, é o nosso quarto encontro e nós estamos estudando uma matéria muito importante, que é princípios de interpretação bíblica. Lembrando que nós já tivemos a oportunidade de tratar de vários aspectos. E considerando que nós estamos hoje, quinta-feira, às vésperas de um feriadão, tradicionalmente chamado de a Semana da Páscoa para os religiosos, a paixão de Cristo. Então, nós estamos hoje gravando a nossa aula, tendo em vista que em todas as igrejas evangélicas Assembleia de Deus, aqui da ADI Imperatriz, que é o antigo Campo 1, hoje vai ser o culto de ensino. Então, eu não poderei estar aqui para dar aula, por isso, estou antecipadamente gravando a nossa aula. Mas na segunda-feira, se Deus permitir, nós estaremos de volta. Bem, nós vamos inicialmente ler o nosso texto base, que está em Atos 8, a partir do versículo 27 ao 31. E vou fazer questão de ler o texto. Está escrito: No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentada em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías e o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. Nós vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos em sala de aula, refletindo sobre essa tão importante matéria que é princípios de interpretação bíblica. Pedimos o teu auxílio e nos ajuda a compreender, em nome de Jesus. Muito bem, nós acabamos de ler o nosso texto base. Eu penso que, diante de tudo que nós já falamos a respeito, não há necessidade de fazermos qualquer exposição em relação ao texto. Ele é nossa base. Bem, considerando que esse é o nosso quarto encontro, ao longo dos 3 primeiros encontros, nós tivemos a oportunidade de nos situar qual é o nosso contexto. E como aparece aí no slide, deixei claro que a nossa matéria está dentro da teologia bíblica. Sobre isso, também não vou tecer nenhum comentário, porque nós já o fizemos. Segundo lugar, nós tratamos sobre a história da interpretação bíblica. E eu deixei claro para vocês que essa história passa por um longo período, a começar o período veterotestamentário, período neotestamentário, período patrístico, período medieval, período da Reforma, chegando até o nosso período contemporâneo. E, nesse particular, há 2 principais escolas ou grupos de interpretação. São os liberais e os conservadores, ressaltando que nós estamos dentro do grupo conservador. Depois, nós, então, passamos para os princípios de interpretação bíblica. E nós começamos apontando que, infelizmente, hoje, se faz necessário interpretar as Escrituras, principalmente pelo fato de que
há hoje uma terrível distorção das Escrituras, tanto no campo da pregação quanto do ensino. E essa distorção se dá por diversos fatores. O primeiro, nós já trabalhamos, o mau uso das Escrituras. Segundo, nós também já tratamos o abandono das Escrituras como normativa. Terceiro, a supervalorização das experiências. E nós apontamos que o resultado de tudo isso é que nós estamos voltando ao eixo, à prática equivocada da Idade Média, quando a igreja tomou de assalto a autoridade das Escrituras e pôs na tradição. Depois veio os reformadores, tiraram a autoridade das mãos da igreja e devolveram as Escrituras. Mas, infelizmente, no decorrer dos anos, agora, alguns movimentos, entre eles eu ressalto o movimento neopentecostal e o movimento pentecostal, comete um equívoco. Tira a autoridade das Escrituras e tem colocado na experiência. Então, nós precisamos lembrar e deixamos claro, a autoridade suprema quem tem é somente a Escritura. Só a Escritura, a bandeira dos reformadores, essa é a nossa ênfase. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Mas também apontei como nós podemos corrigir essa postura equivocada. E aí eu apontei, tendo zelo pelas Escrituras, como? Reconhecendo-a como normativa autoritativa, palavra última de Deus, definitiva, que não há o que acrescentar. Segundo, trazendo os ensinos humanos ao crivo das Escrituras, subordinando a ela todo profeta, todo pregador, porque tudo deve ser avaliado à luz das Escrituras. Terceiro, tendo um bom senso. A Bíblia recomenda que devemos fugir das interpretações que não se harmonizam com a Bíblia. Quarto, obtendo uma herança teológica coerente. E quinto, tendo cuidado com o experiencialismo. Bem, tudo isso são fatores importantes que vão nos ajudar a nos resguardar e a evitar cair nos erros da distorção. Dentro, então, dos princípios de interpretação, nós apontamos conceitos e definições práticas da interpretação. E aí eu dei uma definição introdutória sobre hermenêutica e exegese. Eu deixei claro que exegese é a ciência de interpretação do texto, que busca dentro do texto o sentido que a palavra tinha para o autor e para os destinatários originais. E hermenêutica, ela é a ciência que trabalha também a interpretação do texto, mas a partir do seu contexto. E aí, nesse aspecto, nós temos o contexto literário, o contexto bíblico, o contexto histórico. De uma maneira mais clara, a gente sempre fala sobre contexto imediato, remoto, geral, histórico, teológico, doutrinário, contexto filosófico e contexto prático. Mas a gente resume isso apenas em três: contexto literário, contexto histórico e contexto bíblico. Então, é interessante. Tanto a exegese quanto a hermenêutica, você vai perceber que elas se complementam. A exegese busca extrair do texto o seu real sentido e o contexto auxilia por que aquela palavra e com que significado aquela palavra foi utilizada a partir do contexto, de forma que isso nos ajuda a compreender o texto de maneira correta. Bem, dito isto, eu disse para vocês que a exegese extrai o significado do texto e a hermenêutica nos auxilia em como aplicar esse significado hoje com o mesmo propósito que ele tinha antigamente. Diante disso, apontei que uma das grandes responsabilidades que pesa sobre o ministro é interpretar corretamente a palavra de Deus. Ou seja, compreender bem e corretamente as Escrituras é, de fato, e de direito, o primeiro desafio para o ministério, ou o ministro cristão. E aí nós trabalhamos alguns textos, entre eles, eu apontei para vocês 1 Coríntios 13, versículo 1 a 11,
que fala sobre maturidade, Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, já trabalhei esse texto. Mas agora eu vou dar continuidade de onde nós paramos. E agora eu vou traçar para vocês uma cosmovisão panorâmica da interpretação bíblica. Então, vamos lá. Primeira observação que eu vou fazer é ressaltar para vocês qual é a importância da interpretação. Isso é algo que nós precisamos, de fato, compreender e compreender bem. Qual é a importância? Atentem para o slide, eu coloquei. Como palavra de Deus, a Bíblia deve ser lida como nenhum outro livro, já que ela é única e trata-se da revelação especial de Deus aos homens. No entanto, como ela foi escrita por seres humanos, deve ser interpretada como qualquer outro livro. Nesse sentido, a Bíblia se sujeita às regras gerais da interpretação que fazem parte daquilo que é lógico e que tem sentido dentro da nossa realidade humana. Por isso é preciso fazer sempre essa pergunta: o que, quando, onde, por quê e como. Bem, eu vou resumir isso aqui explicando para vocês. A importância ou a relevância da interpretação está no fato de que você tem um texto que esse texto ele trata-se de apresentar uma revelação de Deus. Todavia, essa revelação está implícita dentro de uma escrita que está em linguagem humana. E, nesse aspecto, nós estamos distante daqueles que foram instrumentos de Deus para compor esse texto. Aí nós temos uma distância autorial, nós não conhecemos o autor, uma distância linguística, porque nós não falamos e não conhecemos a língua que o povo falava nesse contexto. Nós estamos distante do contexto histórico, ou seja, não vivenciamos as circunstâncias, os problemas que estavam por trás da razão que levou o autor a escrever o texto. Nós estamos distante não só em relação aos autores, em relação à língua, em relação ao contexto histórico, mas nós temos um distanciamento temporal. O que é isso? O último livro da Bíblia foi escrito há 2000 anos. Então, notem, para que nós saibamos o que realmente o autor ele pretendeu, nós precisamos fazer uma investigação meticulosa e detalhada que exige de mim a responsabilidade de buscar compreender qual era o sentido que o texto tinha para o autor. Isso é um processo de interpretação que a própria escritura exige, porque se eu não faço isso, eu cometo o erro de dizer o que o texto não está dizendo, falar o que o texto não está falando, e assim perverter o texto dando um sentido que ele não tem. Imagine você lendo uma bússola farmacêutica de um antídoto onde você entende errado, consequentemente você vai aplicar errado. Assim também em relação às escrituras. Então, todas as vezes que você se depara diante do texto, você precisa perguntar: o que está sendo dito? Quando foi dito isso? Onde? Por quê? Como? Com que propósito? Ora, o que estava acontecendo? Como eu posso aplicar isso hoje? Essas perguntas são perguntas óbvias. Aliás, elas não são apenas óbvias, são lógicas, que fazem parte do próprio texto. E é aqui onde você percebe a importância da interpretação. Porque a Bíblia não é um livro qualquer. Você lê uma revista, você não precisa fazer interpretação. Quando você lê, você já entende. Você lê um jornal, você não precisa fazer interpretação. A leitura por si só já se explica. Mas quando nós estamos diante da Bíblia, requer um cuidado especial, porque a Bíblia foi escrita num outro tempo, num outro contexto, com uma outra linguagem, com um propósito específico, a partir de um contexto, uma circunstância. Isso requer cuidado.
para que eu não cometa o erro de dizer o que o autor não está dizendo. Porque eu não tenho direito de interpretar, eu tenho direito de examinar o texto e dizer o que realmente o autor está falando através do texto. Inclusive, vou aproveitar. Muita gente confunde livre exame com livre interpretação. O que são esses dois fatores? Livre interpretação é o ato que a pessoa acha de interpretar a Bíblia como ela quer. Ninguém tem essa autoridade. Não existe liberdade para interpretar. Não há livre interpretação. O que existe é livre exame. O que é isso? A Bíblia, por si só, quando comparada com a própria Escritura, ela se explica, ela se interpreta. Então, cabe a mim, como ministro e intérprete, buscar compreender o que ela está dizendo. Isso é ter liberdade para examinar e não liberdade para interpretar. Então, é importante lembrar: existe livre exame, mas não livre interpretação. Temos a liberdade de examinar o que a Bíblia e o texto está dizendo, mas não temos de liberdade para dar interpretação distorcendo a palavra do autor. Continuando, nós precisamos ter muito cuidado, porque nesse ato de investigar, erros podem acontecer. E para que esses erros sejam evitados na interpretação, algumas atitudes são importantes. Eu botei aí, ó. Cuidado com a alegorização, que é o ato de dar a um texto literal uma interpretação espiritual. Cuidado. Você não pode cometer o erro de alegorizar, espiritualizando algo que é literal, a não ser que o texto ele já indique que a sua interpretação é espiritual. Por exemplo, quando Jesus diz que é a porta, ora, isso aqui precisa ser alegorizado, porque Jesus não é uma porta, mas ele está se comparando a uma porta, revelando que, do ponto de vista espiritual, alguém para ter acesso a Deus, a salvação, só por meio de Cristo. Então, o texto já indica que é alegoria, que é, na verdade, uma metáfora. Você, por exemplo, já encontrou na Bíblia de Jesus dizendo que é a água da vida. Isso tem que ser alegorizado mesmo. Não pode ser interpretado literalmente. Ora, Jesus diz que, aliás, a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Isso aqui tem que ser alegorizado, porque, na verdade, é uma linguagem figurada. Jesus não é um leão, mas a figura do leão é utilizada para descrever aspectos da vida de Jesus. Então, quando o texto indica que é uma alegorização, ok, você tem liberdade. Mas quando o texto é literal, você não pode espiritualizar. Então, o erro que precisa ser evitado é o erro de alegorizar um texto que é literal. Precisa ter cuidado. Segundo, o erro da legalização. Há muitas pessoas que, quando vão para o texto, já vão com uma concepção pré-concebida. E, a partir do texto, ele já faz aplicações moralistas. Por exemplo, pega-se o caso de 2 Tessalonicenses 5,17. Aliás, se eu não estiver equivocado, pode ser a primeira carta aos Tessalonicenses, mas é o capítulo 5, verso 17, onde Paulo diz: Deus de paz vos santifique, espírito, alma e corpo. Aí alguém pega o texto, onde trata sobre o processo de santificação, e aí, a partir do texto, ele já começa a enxergar pecado em tudo quanto é lugar. Portanto, se o corpo tem que ser santo, significa que existe um padrão de roupa. Aí ele diz que isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Quando você faz isso, você transforma o texto num discurso moralista. Quando Paulo diz que se deve santificar espírito, alma e corpo, é verdade que ele está tratando sobre santidade. Mas não deixa de ser verdade que santidade é uma doutrina e nós precisamos lembrar. Existe a santificação inicial,
que descreve a nossa posição em Cristo. Por isso que Paulo, quando escreve Efésios, diz aos santos em Éfeso e fiéis em Cristo. Paulo está dizendo que a igreja é santa porque posicionalmente ela está em Cristo. E em Cristo todos aqueles que estão são santos. Mas é uma santidade posicional e inicial. Quando alcançamos a salvação e somos regenerados, a obra da santificação iniciou. Mas ela não para aí, é um processo. Aí existe a santificação como processo. E quando Paulo diz que o Espírito de Deus nos santifique, espírito, alma e corpo, ou Deus de paz santifique espírito, alma e corpo, ele está apontando a salvação como um processo na nossa vida integral. Significa que a minha razão, atributo do espírito, as minhas emoções, vontades, sentimentos, percepções, o meu corpo, a maneira como eu administro, precisam ser conduzidos de acordo com o princípio. Mas os princípios do Evangelho, Paulo não está aqui dizendo que roupa A, roupa B, roupa C não pode. Quem diz isso são os moralistas, que têm uma concepção de santidade estereótipa. A santidade é algo que começa no interior e transcende o meu exterior. Mas o padrão de santidade é o do Evangelho, e não aquele que nós carregamos na cabeça e nem tampouco carregamos na tradição institucional da nossa igreja. Porque nós sempre cometemos o erro de achar que santidade, primeiro, é isolamento social, é se isolar do mundo e das pessoas. E nós nos esquecemos que o Evangelho nos tira do mundo, mas nos devolve, nos manda de volta ao mundo. Então, santidade não é isolamento social. Como é que nós vamos evangelizar as pessoas se nós não estivermos no mundo? Segundo, santidade não é obediência incondicional a regras humanas. Não pode, não pode, não pode, não pode, porque a tradição e não sei quem, A, B, C, diz que isso é pecado, e aí por isso eu não vou praticar. Eu vou dizer para você, quem define padrão de santidade e determina o que é e o que não é pecado é as Escrituras. E aí eu vou te dizer, santidade não é se isolar do mundo do pecado. Santidade é viver num mundo impuro, caído e pecador, sem, contudo, se contaminar com isso. Isso é que é santidade. Isso significa viver o verdadeiro evangelho. E quando você vive o evangelho te dá diretrizes, orientações, fornecendo princípios que vão reger a sua conduta, seu caráter, sua vida e a maneira como você administra o corpo. Então, a santidade envolvendo roupa que cobre o corpo, eu vou dizer para você, ela é recheada de princípios, princípios como pudor, decência, ordem, reverência. O problema não é se é a roupa A ou se é roupa B, porque dependendo qualquer uma, tanto a A quanto a B, ela pode estar fora do padrão de santidade. O que define o padrão de santidade é princípio de decência, ordem, coerência, bom senso, temor, reverência. Por isso que a Bíblia vai dizer, e o apóstolo declara, que a mulher não ponha a beleza no frisado do cabelo e nem no vestido decoroso, mas Cristo, ou seja, são os princípios do Evangelho que revelam o caráter de Cristo. Então, quando você for interpretar um texto que trata sobre esses assuntos, conduta, caráter, cuidado para você não cair no erro de transformar o texto num discurso moralista. Não pode, não pode, daqui a pouco está agindo como os fariseus, cheio de legalismo, e se esquece que nós fomos chamados para viver a liberdade em Cristo. Terceiro, mal que nós devemos evitar, liberalismo. Ora, se o moralismo, que é o discurso legalista, acrescenta, colocando no texto que não existe, o liberalismo é pior. Ele deixa de falar o que o texto está dizendo. Já viu? Aquela pessoa que procura nas Escrituras apenas aquilo que é agradável ao paladar, aquilo que satisfaz os ouvidos, aquilo que agrada o auditório, aquilo que é em conformidade com o seus deleites e perspectiva. Isso é um erro. Então, você pode cair no liberalismo quando você deixa de falar
o que o texto diz. Não importa se o texto ele está denunciando adultério, prostituição, fornicação, alcoolismo, se está denunciando mentira, hipocrisia, o texto tem que ser tratado como ele é. Então, vou te dizer, evite cair na alegorização, na legalização, no liberalismo, mas também na adição. Que é isso? Adicionar, colocando aquilo que não está. Eu penso que esse fator vocês já estão bem familiarizados, porque já tratei sobre isso. Subtração é deixar de dizer o que está no texto ou deixar de apontar o que o texto está falando. A adição soma, coloca, acrescenta, a subtração tira. E a distorção quer dar um sentido que o texto não tem. A gente trabalhou bem Filipenses 4,13 sobre esse particular. Então, todo texto tem um propósito que foi pretendido pelo autor. Significa que descobrir esse texto é o papel do intérprete, do ministro cristão. Portanto, ele tem que descobrir esse propósito e aplicá-lo corretamente. Esse é o papel do ministro da palavra de Deus. Bem, nós vamos dar continuidade. Qual é o papel do intérprete? Nós falamos sobre a importância. Agora, o papel do intérprete. Dentro da concepção analítica, o intérprete não é um conquistador exegético, mas alguém que compreende bem os métodos de estudo de um texto, submete-se à própria Bíblia e, por consequência, usa os princípios da interpretação, entregando-se à certeza de que o único intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Ela interpreta a si mesma sem precisar da razão humana. Então, vamos lá. O que é que eu estou dizendo aqui? É preciso lembrar que o ministro cristão ele não é o intérprete. Na verdade, a gente, por tradição e adequação, convenientemente, dizemos todo teólogo tem que interpretar. Mas a realidade é que o papel do intérprete, ou do teólogo, ou do ministro, não é interpretar, é examinar. Então, no processo de buscar entender as Escrituras, o que é que ele precisa fazer? O mesmo que o garimpeiro. O garimpeiro, vocês sabem, ele vai desmontar um barranco para achar o ouro ou mergulhar. Ele sabe que o ouro está ali em algum lugar. Ele não sabe dizer onde. Então, como é que ele tem que fazer? Ele tem que usar as ferramentas. E as ferramentas vão criar caminho para que ele possa chegar ao tesouro. Mas esse é o ponto. O intérprete, ele sabe que o texto ele está falando alguma coisa. Saber o que é o seu papel. Como é que ele vai fazer para entender o que o autor do texto está dizendo? Ele vai usar os princípios. E quais são os princípios? Analisar o tipo de texto que ele está lendo. É discurso, ou seja, é biografia, é uma narrativa, é poesia, é história. E dependendo do gênero, cada gênero tem os elementos que nos permite identificar aquilo que o autor ele organizou estruturalmente para entender as ideias centrais do texto. E depois disso, avaliar outros elementos que o gênero vão fornecer e que vai nos levar a compreender o que é que o autor pretendeu. Esse processo é o mesmo que garimpar, buscar, sair rumo à direção até encontrá-lo. Portanto, o intérprete, o teólogo, o ministro, ele mesmo não interpreta. Ele busca a interpretação que o próprio texto faz. Por isso, o papel do intérprete é compreender bem os métodos de estudo de um texto e submeter-se à própria Bíblia, entendendo que ela, quando comparada escritura com escritura, se explica. Exemplo, eu estou dando aí, esse texto de Paulo em Gálatas 1:8, onde o apóstolo Paulo faz uma observação. Mas ainda que nós, ele está se referindo a eles, os apóstolos, ou qualquer outra pessoa hoje, ou mesmo um anjo, aí ele está se referindo aos seres angelicais. Ele está mostrando ainda que um anjo desça do céu e vos pregue um evangelho que vá além. Olha o acréscimo aqui, além quer dizer
acrescente aquilo que está além do que já ensinamos, do que vos tenho pregado, ou seja, aquele que ensina a Bíblia de forma absolutamente alterada, tirando ou acrescentando, comete o erro. Paulo está dizendo, qualquer anjo que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito, e essa expressão anátema, condenado ao fogo do inferno, maldito sentenciado. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos lembrar que a Bíblia evoca para si esse direito, essa autoridade de se interpretar. E o nosso papel é se manter na linha, buscando compreender o texto como texto e aquilo que o autor intencionou compartilhar. Então, não saia da linha, não fuja da regra, não queira acrescentar, não queira diminuir. Esse é um ponto. Terceiro, como estudar interpretação bíblica? Gente, escutem o que eu coloquei aí, ó. A interpretação bíblica é uma atividade intelectual que envolve a razão, e para se ter resultado é preciso praticar o estudo da Bíblia e exercer a leitura contínua. Por isso, considero que uma boa motivação é a prática da leitura para que haja uma compreensão do texto. Aqui eu estou ressaltando o seguinte. Primeiro, você tem que usar razão, ter razoabilidade. É a capacidade de arrazoar, pensar, refletir, indagar, questionar, mas pelo critério correto, sempre regido pelo critério da Escritura. A revelação de Deus passa pelo pensar, passa pelo refletir. Significa que você tenha a necessidade de ter uma mente sensível, perceptível, crítica, analítica, criteriosa. Porque interpretar as escrituras, investigando as escrituras, é refletir sobre diversos fatores. E aí o primeiro processo para isso é que você precisa praticar a leitura contínua. Ler uma, duas, três, quatro, cinco, seis, quantas vezes necessário for, até entender o texto. Por isso você não pode ser preguiçoso. Por isso que eu considero que uma boa motivação é a prática da leitura para que haja uma boa compreensão. Você não lê, não pesquisa, não se dedica à leitura, como compreender? E ler é algo que você precisa fazer com paixão, com dedicação, com esmero, com esforço. Por isso, ó, botei aí, leia continuadamente, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, quantas vezes for. Leia intelectualmente, perguntando quem, o que, onde. Leia seletivamente, separando palavras e principalmente as palavras-chave, as ênfases. Leia minuciosamente, com detalhe, observando ponto, ponto de interrogação, ponto e vírgula, dois pontos, exclamação, indagação, o que é verbo, o que é subjetivo, o que é adjetivo, o que é pronome, pronome pessoal, possessivo. Analise tudo isso. E leia devotadamente. O que é isso? Com devoção, com espírito de adoração, lembrando que ao ler a Bíblia você está diante de Deus. Esses são alguns aspectos, mas tem muito mais. Mas eu estou aqui apontando uma noção para você, te dando um panorama de como se deve iniciar um processo de exame das Escrituras. John Pipe tem uma frase muito interessante, eu estou colocando aí, ó. As maiores riquezas da Bíblia são para aqueles que trabalham com empenho para entender tudo o que ela contém. Deu para você entender? As maiores riquezas da Bíblia, ou seja, o seu tesouro, são para aqueles que, com empenho, eles trabalham com empenho para entender tudo o que contém. Então, não fique se esquivando, pelo contrário, se esmere, se dedique, se esforce, leia, pague o preço, gasta tempo e se dedique em fazer o que é necessário fazer, ler, pesquisar e examinar. Esse é o processo. Bem, a interpretação e a gramática. É importante lembrar, sempre que um texto da palavra de Deus é lido, há no leitor o desejo de que possa entendê-lo. Surge, então, a necessidade de interpretação. E ainda que ela não
ainda que ele não conheça bem esse termo técnicos e suas implicações, ele almeja entender o texto lido. No entanto, a gramática é uma das regras na arte da compreensão e da interpretação de um texto. Ela é indispensável para um proveitoso entendimento da santa palavra de Deus. Não obstante, devemos primeiramente entender o texto na sua gramática e depois esforcemos-nos para entendê-lo hermeneuticamente. Deixa eu explicar aqui. Você tem um texto, e aí o seu papel, primeira coisa, é identificar o gênero desse texto e, a partir daí, estudar o texto na sua estrutura, da forma como o autor organizou. Por que isso se faz necessário? Porque antes de entender a mensagem, que é a teologia do texto, você precisa compreender que essa mensagem é transmitida gramaticalmente através do texto. Então, estudar o texto quanto texto é fundamental. Esse texto é o que? É poesia, é narrativa, é biografia, é discurso? Outra, quais são os verbos que estão sendo citados? Quais os adjetivos, os substantivos? O que é pronome? Quais são as palavras-chave aqui que o autor utiliza como ênfase? Você precisa, então, buscar o significado de cada termo, e para isso você precisa pesquisar dicionário, chaves bíblicas que vão te ajudar a levar a outros textos que vão te dar uma compreensão. Isso é um processo difícil, não é fácil, requer tempo, critério, mas é o caminho seguro. Ora, existem outros caminhos fáceis? Existe. Você pega uma Bíblia de estudo, está lá o comentário do autor como nota de rodapé. É fácil, mas a pergunta, qual é a garantia que você tem de que o que ele está dizendo está correto? Isso é como se você fosse atravessar uma ponte, onde a ponte é estreita e a probabilidade de você cair é de 90%. Mas, em contrapartida, quando você envereda pelo caminho da pesquisa, você está atravessando o mesmo rio, mas numa ponte segura e larga, onde a probabilidade de você errar é de 1%. Então, enveredar no caminho da pesquisa é o caminho mais difícil, mais longo, mas é o caminho seguro que vai te levar a um entendimento correto do texto. Então, qual é a regra? Antes de entender a teologia, a mensagem do texto, compreenda a gramática do texto, porque é a partir daí que você vai compreender qual é a teologia que o autor está compartilhando. Ok? Mais um ponto: a interpretação e as notas de rodapé. Bem, hoje no Brasil nós temos à disposição várias versões da Bíblia. O número é tão expressivo que nós perdemos nos perdemos diante de tantas traduções diferentes e inovadoras. Entretanto, isto antagoniza a interpretação. O princípio interpretativo esclarece que somente a Bíblia explica a Bíblia. Princípio este levado muito a sério pelos principais reformadores. Então, não obstante a Bíblia de estudo, as notas de rodapé não são inspiradas. Embora escritas por eruditos, seus escritos não são canônicos. O que é que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é o seguinte: as Bíblias de estudos que possuem suas notas de rodapé, elas são importantes, nos ajudam, mas se eu não tenho critério para saber se o que está sendo dito na nota de rodapé é verdadeiro, eu caio no erro de crer numa verdade usando o método errado. E o que é pior, se está errado, eu vou passar à frente algo que eu mesmo não tenho certeza e complicar a vida de outras pessoas. Então, qual é o melhor caminho? É investigar. Agora, note um detalhe. A investigação diz que quando você se dedica a estudar as escrituras, comparando escritura com escritura, ela vai te fazer compreender. Então, qual é o princípio? Cuidado com as notas de rodapé. Cuidado com as notas de rodapé. Não creia em algo que está sendo dito só porque quem está dito é um grande erudito, um grande teólogo. Muitas das vezes, as grandes heresias surgem a partir dos grandes e renomados teólogos.
Então, qual é a regra? É você dominar bem os princípios de interpretação. E o que é mais importante? Buscar justamente o que é dito na roda de rodapé das Bíblias de estudo. É a mesma coisa que você sair da fonte e ir para a lagoa. O Tocantins está aqui, ó, muita água. Mas você bebe a água do jeito que está? Não, e por quê? Precisa de tratamento. Esse é o problema de você ir lá na lagoa. Mas quando você vai na fonte, pode não ser aquele mundaréu de água, mas a água é inesgotável, ela é cristalina, é uma fonte que, por sinal, não tem risco de contaminação. Então, eu vou dizer, não beba numa fonte contaminada, ou seja, numa lagoa contaminada, que são as notas de rodapé. Vá na fonte, a não ser que você tenha domínio suficiente dos critérios para julgar lá na lagoa se aquilo que está sendo dito é verdadeiro ou não. Aí você pode, porque, ora, eu pesquiso bons comentários bíblicos que me ajudam, mas eu só vou lá depois de primeiro fazer a exegese do texto, usando os critérios, e detalhe, quando eu já vou com os critérios na mente, de forma que sou capaz de detectar quando um autor que está comentando um texto, ele está de acordo com o texto ou não. A pergunta é, você tem esse critério? Para ter, você precisa dominar os princípios de interpretação, conhecer as regras do texto, para não se deixar levar pela opinião alheia. Bem, eu poderia dar continuidade ao nosso estudo, mas eu acredito que nós já estamos aí com tempo suficiente. Eu não quero prolongar esse vídeo, essa aula gravada, é apenas para que vocês tenham o que estudar nesse quarto encontro e reflitam a respeito do que nós já falamos. Eu vou parar aqui, mas no quinto encontro, na segunda, nós daremos continuidade. Então, eu vou dizer para você, estude, pesquise, avalie tudo o que eu já compartilhei com vocês e coloque em prática. Essa é a nossa aula de hoje. Nós estudamos exatamente sobre a interpretação e as notas de rodapé, a interpretação e a gramática, e apontei que o privilégio de ter as riquezas da Bíblia é de quem trabalha com empenho para entender tudo que nela contém. Apontei como estudar a interpretação da Bíblia, você precisa ter critérios, e apontei qual é o papel do intérprete. E, claro, erros que nós precisamos evitar na interpretação das Escrituras e, sobretudo, apontei a importância da interpretação. Bem, nós vamos encerrar aqui agora fazendo uma oração e o meu pedido é que Deus continue agraciando todos vocês. Muito bom, mais uma vez, estar convosco e o meu pedido é que nós possamos nos empenhar para crescermos juntos. Pai, nós te agradecemos por esse momento especial e rogamos a tua bênção sobre a vida de cada um dos alunos. Deus, que os céus estejam abertos e os teus filhos sejam agraciados. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém.